Ok, eu acabei a primeira parte do curso de tanatopraxia. E a gente está entrando agora na tanatologia, né? Mas eu não tive tempo de gravar sobre a aula lá da semana retrasada, né? Então, assim, até acabando essa parte do curso, a gente estava falando sobre traumatologia forense ainda, né? Energias que podem causar impactos ou mortes. No caso, tem a eletricidade. Eletricidade natural e artificial. A artificial é tipo tomada, coisa que a gente produz. A natural seria um peixe elétrico ou raios. Quando cai um raio na gente, ficam aquelas cicatrizes, aquilo são as nossas veias sanguíneas, porque acabou dando uma espécie de condensação no nosso sangue. E aí elas ficam ali temporariamente, né? Quando o raio é letal, a gente chama de fulminação. A não letal é fulguração, tá? E parece chato, mas esses nomes às vezes caem na prova para complicar o nosso entendimento, né? Outro tipo de lesão que pode ser causada de forma natural são de queimaduras, né? Que surgem do calor. Lesão em primeiro grau é quando dá aquela vermelhidão, um edema discreto, sabe? Vamos supor, tá um local muito quente, tipo um fogão, aí você sem querer encostou o dedo ali e você se queimou. Geralmente é uma queimadura de primeiro grau, não é da grave. Agora, o segundo grau a gente chama de flictema, bolha, que é quando você está tocando em algo que está realmente fervendo ali mesmo. É queimadura que causa bolha, né? E às vezes pode sair um sangue, um pus de lá, né? E aí tem a terceira, queimadura de terceiro grau é coagulação necrotótica, que é quando tem risco maior de infecção, pois ela acabou chegando nos nossos tecidos, né? Nossos plasmas musculares, ela pode sair pus, sangue, essa é mais perigosa. A 4 é carbonização, que é quando está queimando mesmo na brasa a pessoa e o corpo começa a se retrair, a diminuir. Ele entra numa posição de boxe, né? O que seria uma posição de boxe? O corpo ele começa a ficar assim, ó. Parece que está lutando boxe, né? Ele começa a agachar ao mesmo tempo. Isso seria na queimação de quarto grau. Agora, outros traumas que são causados por calor seria, por exemplo, insolação. Quando você está muito tempo exposto no calor, né, no sol, quando você vai na praia e você acaba se queimando, né? Você acaba se desidratando, né? Vai queimando a sua pele, te dá queimaduras de primeiro grau, a sua pele começa a sair, né? Bem normal quando a gente viaja e esquece protetor de solar, né? E casos de insolação podem matar, né? Se você, por exemplo, está em alto mar, num caiaque, perdido, o que pode te matar é o sol, porque você está se desidratando diretamente, né? Então, outro tipo de morte, quer dizer, outro tipo de causa de trauma por calor, seria a intermação, que é o calor quando acaba matando a gente por a gente estar em um local fechado. Vamos dar um exemplo. Um bebê estava no carro, ele foi esquecido lá dentro. Ali é abafado, não tem troca de ar, o vidro começa a esquentar lá dentro, né? Porque a luz passa e esquenta o interior. Aí o bebê acaba morrendo. Isso pode acontecer com... É bem mais comum isso acontecer com pessoas pequenas e animais, né? Bebês, principalmente. O professor chegou a comentar de um caso, né? De um homicídio que o cara quis tentar parecer que foi sem querer que a criança morreu. Ele foi deixar ele no carro de propósito. Porém, antes disso, ele deu um acenozinho sádico que as testemunhas viram. Então, ele se fudeu. Mas, enfim, né? Agora, em temperaturas oscilantes, elas podem causar doenças na gente também, né? Como pneumonia, tuberculose, bron broncominia e etc, né? Agora, ferimentos causados por geladura, eles também têm 3 graus, né? Palidez, rubenação, o segundo grau já causa ter flictemas, que também são bolhas causadas por frio, né? O terceiro são necroses no corpo, né? Que é quando está tão frio que o músculo parece que morreu, não consegue mais se movimentar, né? Eu cheguei até a ver uma imagem, né, de um cara que o dedo tinha congelado, e eles foram quebrar o dedo, arrancou o dedo fora, né?
Lesões causadas por frio também são perigosas, né? A gente não vê esse tipo de geladura aqui em São Paulo, porque não cai neve. Mas as pessoas, elas ainda assim, né? A temperatura pode cair muito rápido, ela pode pegar uma hipotermia e morrer, né? Por causa da temperatura. Lesões causadas por pressão atmosférica, né? Quando a gente, por exemplo, desce para o litoral ou vice-versa, de repente a gente passa mal por um instante porque a gente não estava acostumado com a pressão do local. Quanto mais alto a gente está, menor é a pressão. A gente vai até resolver um enigma. Parou para pensar por que é que os kamikazes japoneses usavam capacete se eles já iam se matar? É simples. Se você está num local muito alto, ainda mais numa velocidade grande, a pressão pode fazer a pessoa desmaiar. Então, o que o kamikaze japonês precisava fazer? Ele tinha que usar o capacete de qualquer forma para manter a pressão nele, senão ele ia cair de qualquer jeito e não ia atingir o alvo. Por isso, é sempre fundamental um piloto de qualquer aeronáutica usar capacete. E da mesma forma, quando você está num local muito baixo, a pressão ela é menor, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando você está lá na Fossa das Marianas, aquela água é muito baixa, né? Aquela água é muito profunda. É tão profunda que a luz deixa de penetrar. Você já fez o seguinte teste? Pega um copo da água e coloca um lápis na água. Não parece que o lápis quebrou? Não parece que ele está com outro tamanho? Isso acontece porque quando a luz atravessa a água, ela perde a sua velocidade, né? Então você imagina, a água está tão profunda que nem mesmo a luz acaba penetrando lá no fundo. O que tem ali geralmente são animais bioluminescentes. Tanto é que animais que vivem naquela pressão, se eles sobem muito, até são tirados da água, eles morrem em pouco tempo de pressão. Isso pode acontecer com seres humanos. Se tem uma mudança muito brusca, se a pessoa, por exemplo, do nada se teletransporta lá no Everest. As pessoas, quando estão subindo o Everest, geralmente elas passam mal, não por causa do frio, mas por causa da pressão atmosférica. Tem o caso também daqueles caras que tinham um submarino, aqueles bilionários, eles foram descer o submarino para querer chegar até o Titanic. Aquilo ali falhou, o submarino parou de funcionar porque estava muito baixa a região que eles estavam, a pressão matou eles, destruiu o submarino. Agora, lesões causadas por luz, quando a gente fica muito tempo olhando uma lâmpada ou o sol, a gente pode ficar cego. Raio laser é um tipo de luz. Quando uma pessoa ela faz, por exemplo, bronzeamento artificial, aquela luz artificial causa queimadura no corpo, deixa ela bronzeada, mas aquilo mata as células do corpo, pode causar câncer, né? Lesões por som, mano, eu lembro que quando eu tinha acho que 17 anos, mano, um moleque deu um grito no meu ouvido direito, que até hoje nesse ouvido aqui eu não escuto direito. Se você trabalha num ambiente muito exposto a sons altos, né, você pode ir perdendo a audição com o tempo. Agora tem as energias em ordens químicas, né? Externa são ácidos, cáusticos, a gente pode chamar também. E internos são venenos. Todo remédio é um veneno, né? Se você toma alguns determinados remédios, você se destrói. Por isso que existe receita médica, né? Porque eles dão alterações no nosso corpo. Eu tenho até uma lenda que tinha um faraó que ele ficava tomando doses muito pequenas de venenos para ele se tornar imune. Quando ele era mais velho, ele tentou se suicidar com veneno e ele tinha se tornado imune, né? Então, tem até alguns indianos, né, no exército que treinam sendo picados por cobra, aí curados constantemente para desenvolver imunidade, né? E isso, a longo prazo, pode dar uma alteração genética que os filhos deles podem ser mais resistentes a venenos de cobras. Enfim, né? Ácidos, eles causam efeitos coagulantes de desidratação no tecido, né? As suas lesões, elas são endurecidas, né? Tem a vitrolagem, a gente chama, que é quando joga ácido no corpo, né, da pessoa. Geralmente as pessoas que jogam ácido querem machucar muito, mas não necessariamente matar. Tem um caso, né, que era conhecido como o maníaco do ácido, lá no Rio de Janeiro. Ele ficava frustrado com mulher que usa sainha curta e deixava um absurdo, ele chegava com ácido e ficava jogando nelas, né?
Ele não foi preso por tentativa de homicídio, mas isso foi uma violência. Esses ácidos, eles causam deformidades praticamente irreversíveis, né? Eu cheguei a ver um caso no Irã que o homem ele tinha jogado ácido no rosto da mulher, né? Meu irmão, ela ficou parecendo duas caras. E o governo do Irã decidiu que ela tinha que jogar ácido no rosto dele também, de punição. Que milagre um governo árabe agindo em prol de uma mulher. Enfim, né? Saindo da parte da traumatologia forense, quando a gente entra na tanatologia, tanato vem de morte, thanatos, Deus da morte. E logos, estudo da morte. Então, assim, o Thanatos é quem guiava as almas até o mundo dos mortos depois que matava. Ele era irmão de Hipinos, que é o deus dos sonhos. Hipinos, quando você estava dormindo, você era protegido por ele, para você não ser levado por ele. E porque toda noite, quando você dorme, teria uma disputa entre eles dois. E aí a gente também entra na questão do Hades. Você sabia que Hades tinha duas filhas, Macária e Melione? Macária é a deusa da morte suave, da eutanásia, por exemplo. A pessoa morre sem dor ou morre para ser poupada. Enquanto a Melione é a deusa dos fantasmas. Também tem um terceiro filho da Perséfone, só que com Zeus, que é Zagreu, destruidor de imagens, aquele que não gosta de ídolos nem do pai. Mas, enfim, né? Quando você, segundo a mitologia grega, quando você morria dormindo, teria sido Macária, porque ela decidiu que na hora de você partir não precisava de dor nenhuma, você já fez o que precisava na terra. Então, ela e Thanatos conseguiram autorização do Hipinos, depois desse aval. Então a pessoa pôde morrer sem dor. Foi uma espécie de eutanásia também, porque ela foi poupada de mais sofrimento. A tanatologia estuda em geral todo o processo e implicações da morte, né? Na psicologia, na filosofia e na medicina. Então, nesse módulo que eu vou entrar, vai falar um pouco de cada uma dessas áreas, né? A tanatologia forense são as investigações sobre a morte da pessoa, se foi assassinato, acidente, fatores que ela já tinha, né? Uma morte aparente é quando os sinais vitais da pessoa estão suspensos, mas dá para reverter. Tem alguns animais que sabem fazer isso naturalmente, tipo gambás. O gambá ele se finge morto, o coração para de bater e ele solta um fedor de decomposição que afasta o predador. Depois ele acorda. Uma morte relativa é o início do processo de morte, que é quando a pessoa ela está morrendo, mas dá para reverter. Quando, por exemplo, o coração da pessoa para de bater, vai dar um choque nessa pessoa. Ela foi ressuscitada, porque isso não foi uma morte real. A morte real é a mesma coisa de morte definitiva, o momento da morte dela, né? E a morte celular é quando entra em putrefação, que a pessoa pode estar morta, mas ainda existem células nela, ainda existem bactérias nela. E essas bactérias vão morrendo com o tempo, né? Enfim, isso aqui é sobre as minhas duas últimas aulas de tanatopraxia, né? E um forte abraço para você.